meus queridos. Amém. Que alegria estarmos aqui. É sempre bom nos reunirmos, para aprendermos, para recebermos do Senhor, para abençoarmos uns aos outros, para sermos equipados para essa obra tão maravilhosa que Deus tem nos chamado. Então vamos nos posicionando, tomando os nossos lugares, e nós vamos aqui direto para a palavra de hoje. E o tema dessa palavra é fortalecidos pelo Senhor. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, nós vamos ver a parte A desse versículo. É um texto que Deus se dirige a um dos reis de Israel, que foi o rei Asa, que nessa altura do campeonato aqui, ele estava fazendo alianças espúrias, alianças fora do propósito, do projeto de Deus, aliança com a Síria e tudo mais, no sentido de se resguardar, de se proteger, porque ele não se sentia forte o suficiente para ganhar as batalhas, para proteger Israel, para liderar Israel. Aí olha o que Deus diz para ele, 2 Crônicas 16, versículo 9. Deus diz assim, o profeta diz, aqui é a palavra do Senhor: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Vamos ler juntos esse texto no 3? 1, 2, 3. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Está aqui um versículo muito poderoso, e também é uma promessa, não foi só para o rei Asa, mas é uma promessa que nós podemos, que nós podemos nos apossar dela, mas sempre lembrando que todas as promessas, elas têm uma condicional por trás, ou elas têm um princípio por trás que garante, ou pelo menos separa ou peneira aqueles que vão usufruir dessa promessa. Nesse caso específico, então o rei Asa, o que ele mais queria era força para governar, poder para governar, porque esse é um atributo imprescindível para quem governa. Um governador ou um rei fraco, o seu reino não subsiste, nem a nação subsiste. Então o que ele mais queria, o que ele mais buscava era força. O problema é que ele foi buscar no lugar errado. O problema é que ele foi buscar em alianças com outros povos. E Deus, no meio desse processo, se manifestou, para esse rei, dizendo para ele: cara, eu estou buscando homens, você está buscando força, e eu estou buscando homens para fortalecer. Mas o princípio, para que eu possa, o princípio ou o gatilho, para que eu possa derramar essa força sobre esses homens, o coração precisa ser totalmente de Deus. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa característica e sobre esse princípio, fortalecidos pelo Senhor, porque nós não somos diferentes do rei Asa, no sentido de que Deus nos colocou para governar, como cristãos e como líderes, dentro do nosso raio de ação, seja um life, seja um setor, seja igreja, seja uma empresa, seja uma casa, sobre alguma coisa você está governando. E um dos atributos essenciais para o sucesso nesse governo é nós termos a força, mas não a força humana, não o braço humano, mas nós sermos fortalecidos pelo Senhor. E é muito importante, então, nós entendermos que, de um lado, nós como líderes precisamos dessa força, sermos fortalecidos pelo Senhor. Mas, de outro lado, pensa só, os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, procurando pessoas em que Ele possa derramar essa força. Mas qual é a característica que Deus procura para derramar essa força sobrenatural? Aqui a Bíblia então diz que é um coração totalmente dele. Então eu quero destrinchar um pouquinho com vocês de 3 princípios, ou 3 características de um coração que é totalmente do Senhor. Um coração que está totalmente direcionado para Ele. Porque não adianta só desejar, nós precisamos entender os princípios que estão por trás. Então vamos lá, características de um coração totalmente dele. A primeira característica é um coração obediente.
A primeira característica que o Senhor procura, um coração obediente. E o interessante é que nós vamos ver um texto aqui agora, que mostra exatamente essa resposta de Deus, quando Ele encontra um homem. Olha aqui, Atos capítulo 13, versículo 22, diz assim: e tendo tirado a este, e este é Saul, né, que governava Israel, levantou-lhes o rei Davi, do qual, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então lá em Crônicas, Deus procura um homem cujo coração é totalmente dele. Aqui, Atos dá testemunho de que Deus encontrou. E obviamente Davi ele foi anterior a Asa, né? Mas aqui Atos dá testemunho que Deus encontrou Davi. E qual foi a característica que Deus encontrou em Davi? Um homem que fará a minha vontade. Então o adjetivo e a virtude aqui que Deus estava procurando é exatamente a obediência. A obediência a Deus. E eu já falei aqui no domingo, eu quero hoje tratar um pouquinho mais específico aqui com o público que nós temos, que é um público de líderes, composto de líderes e líderes em treinamento. Nós falamos que todos nós, por sermos seres altamente influenciáveis, nós, num certo sentido, somos discípulos de alguém. E o que isso significa? Que a gente segue alguém. A gente é influenciado por alguém, ou por alguéms, ou por muitas pessoas que têm um papel na nossa vida e às vezes a gente nem sabe. A gente acha que a gente é alguma coisa, mas na verdade nós somos influência de pessoas, influência de homens e mulheres que de alguma forma nós temos contato, ou direto ou indireto, porque faz parte da natureza humana ser altamente influenciável. Agora, como cristãos e líderes, nós somos livres para escolher, quem vai nos influenciar. Quem vai nos influenciar? E a influência mesmo, assim, poderosa que alguém exerce sobre a nossa vida, é quando a gente confia nessa pessoa a ponto de obedecer. E essa não é uma obediência cega, porque nós temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Então Ele é o nosso discipulador mestre, Mor, Ele é o que nos influencia, é o que nos direciona, mas Ele mesmo, como Criador, nos fez como pessoas influenciáveis e nos colocou para ser influenciado por pessoas. E nos deu o discernimento e a liberdade de escolher as pessoas que nós vamos dar este poder de nos influenciar. Então aqui, dentro disso, queridos, eu quero aqui canalizar esse princípio de um coração totalmente do Senhor, um coração obediente, mas lutando contra um espírito de independência, da gente achar que a gente é independente, da gente achar que a gente é dono do próprio nariz, uma grande mentira. Nós não somos dono do próprio nariz. Nós não somos. Até aqueles que se acham donos do próprio nariz, eles estão imitando o espírito de rebeldia de alguém que os influenciou. Então ele está sendo discípulo de alguém. Aliás, já é um péssimo sinal da escolha, uma péssima escolha, esse líder ou esse discipulador, que está sendo influenciado por alguém que tem espírito de independência. Porque nós vemos que nessa escolha de Deus, quando Deus rejeitou Saul, que é o rei predecessor aqui a Davi, e escolheu Davi, a característica que fez Deus rejeitar Saul foi exatamente a independência. Ele se tornou independente de Deus na pessoa do líder que Deus tinha levantado. E às vezes em detalhes. No caso de Saul foi detalhe. Se a gente olha, parece que nem é algo tão assim, tão forte, tão errado assim. Mas foi uma desobediência sutil que ele fez, que ele teve com relação a Samuel, o profeta Samuel, que era o líder de Davi. Mas isso passou um sinal para o Senhor. E o Senhor, num certo sentido, disse: eu não posso derramar a minha força e a minha capacitação sobre uma pessoa que está caminhando para a independência. Então, para nós termos um coração totalmente do Senhor, nós precisamos combater a independência. E vamos ser muito honestos, irmãos. E eu não sou conhecedor profundo
de todos os seres humanos, mas eu conheço a mim mesmo. E eu sei o quanto nós somos tendentes, naturalmente, faz parte do DNA que nós recebemos lá de Adão, que a gente tem que combater, esse espírito de independência, esse espírito de querer ser o precursor, o espírito de querer ser alguém que inventou a roda, alguém que fez diferente dos outros. Isso faz parte da nossa natureza. Então, um bom líder sabe colocar isso sob controle. Sabe colocar isso sob controle, porque Deus sempre vai nos colocar debaixo da liderança de alguém. E para nós sermos bem-sucedidos, a Bíblia tem muitos princípios que falam a esse respeito, de nós sabermos honrar essa liderança, de nós sabermos obedecer essa liderança. E os dias que nós vivemos são dias terríveis, porque até para falar a esse respeito, a gente tem que tomar cuidado. Para falar, por exemplo, sobre obediência à liderança, a gente tem que pensar duas vezes. Antigamente a gente podia falar disso assim com muita liberdade. Hoje a gente tem que pensar em como as pessoas vão interpretar, mas o princípio não mudou. O princípio não mudou. Para nós vivermos o nosso potencial máximo, não tem ninguém que vá viver o seu potencial máximo com espírito de independência. E a grande responsabilidade que nós temos é que Deus nos deu a oportunidade e o poder de escolher quem vai nos liderar. Então, por exemplo, se você está aqui nessa igreja, e nós somos tão felizes por cada líder que Deus tem nos dado, mas eu tenho certeza que é uma escolha sua. Ninguém te amarrou e te obrigou e botou uma arma na sua cabeça e falou: você vai ter que ser líder na Paz Church, você tem que ser membro na Paz Church. Não, ninguém fez isso, foi uma escolha pessoal. Foi uma escolha. Hoje, inclusive, a gente tem um cardápio grande, isso pode ser positivo e pode ser negativo também, mas a gente tem um cardápio grande de ministérios, de igrejas, que a gente pode olhar, avaliar, escolher aquela que se adapta ao nosso jeitão, o que não é correto. Na verdade, se a gente escolher uma igreja que se adapta a nós, é sinal de que a gente não está buscando aperfeiçoamento, não está procurando ser mudado, porque se vai se adaptar a mim é porque eu não preciso mudar nada. Mas eu sei que ninguém aqui tem esse espírito, então nós escolhemos estar aqui. Essa é uma liberdade que Deus nos deu de escolher a nossa liderança. Então, diante disso, nós precisamos, para viver o nosso potencial máximo, nós temos que delegar de fato e de verdade a essa liderança um coração totalmente submisso, um coração totalmente aberto. E óbvio que, mais uma vez, a gente aqui prega muito sobre isso, de tornar as pessoas amantes da palavra de Deus, porque se por acaso o líder que tem estado sobre a sua vida, que tem te orientado, se ele der qualquer orientação que destoe da palavra de Deus, você não só tem autoridade, mas você tem obrigação de questionar isso. Você tem obrigação, porque esse é um princípio bíblico. Nós obedecemos incondicionalmente a Deus. Aos nossos líderes, nós obedecemos condicionalmente. O que é esse condicionalmente? Depende se ele está sendo dirigido pelo Espírito, depende se ele está nos dando orientações bíblicas. Isso não é cobertando aqui o espírito de rebeldia de jeito nenhum, mas nós precisamos, com muito amor e com muito carinho, ser sérios nesse sentido. Se alguém dá uma orientação fora da palavra de Deus, você tem não só a licença para não obedecer, mas você tem a obrigação de falar: irmão, isso daí não está certo, isso daí não é um princípio bíblico, E aí que a gente tem toda uma cadeia de segurança, de liderança, onde ninguém é líder absoluto e independente dentro da Paz Church. Então, se tem um líder de célula que lidera um grupo de pessoas, que tem discípulos, ele também presta contas para alguém, e esse alguém presta contas para alguém, e esse alguém presta contas para alguém, e assim por diante. E nós temos toda essa cadeia de liderança. Eu já disse para os irmãos, mas eu repito aqui, em 2008, nós estávamos no momento na nossa igreja, onde a igreja estava já crescendo bastante, muitas coisas Deus estava fazendo na nossa vida, mas eu tinha muitos sonhos e continuo tendo muitos sonhos, mas nessa época
eu estava orando um tempo, né, pela igreja, pela minha vida, visualizando o meu futuro, né, projetando aquilo que Deus ia fazer. E de repente eu estava sentindo um incômodo muito grande no coração, e parecia que eu estava assim, sabe quando você está orando, parece que tem uma laje de um concreto, e parece que você não vai conseguir ultrapassar aquilo, e orando e repreendendo e clamando diante de Deus sobre isso. Foi quando Deus falou comigo, falou: os seus sonhos são realmente muito grandes, mas o seu nível de consagração, ele não é compatível com os seus sonhos. Isso foi algo muito forte e sério que Deus falou comigo. E o que isso significa, trocando em miúdos? Se nós tivermos, todas as vezes que Deus coloca sonhos, e eu tenho certeza que para cada um de nós aqui, Deus projetou sonhos maravilhosos, mas todo sonho que Deus nos dá, ele tem um custo por trás, e o custo é o nível de consagração. Até que ponto você está disposto a consagrar a sua vida, a se dedicar, a abrir mão de coisas, a pagar um preço para o cumprimento desse sonho? Porque a salvação, ela é de graça, mas a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à violência. Ninguém vai ser bem-sucedido, na igreja, ministerialmente, e aliás, nem lá fora, se não estiver disposto a perder a própria vida. Se não estiver disposto a colocar a vida no jogo, não só a mão, não só o tempo, mas o coração, se dedicar completamente a isso. Porque senão o sonho se transforma numa ilusão, porque a pessoa nunca vai alcançar aquilo que ela sonhava, e vai chegar a uma altura do campeonato que ela vai falar: estou meio desiludido, porque eu sonhei e não alcancei, como se a culpa ou a responsabilidade fosse de alguém lá fora, ou alguém lá em cima, mas na verdade a responsabilidade é nossa. Então, é exatamente isso que Deus falou comigo: o seu sonho, ótimo, mas o seu nível de consagração não é compatível, não dá sustentação para o seu sonho. É como se uma árvore quer crescer muito, mas a raiz não se aprofunda. São duas coisas que não combinam. A árvore, para crescer, ela precisa ter raízes que se aprofundam de forma proporcional para dar sustentação para essa árvore. E aí, quando Deus falou isso comigo, eu fui orar, falei: Senhor, então onde? Porque eu achei que eu estava no auge, da consagração, de dedicação, de trabalho, e realmente estava, suando muito, trabalhando muito no reino de Deus. Mas Deus falou comigo: não é com relação ao seu trabalho, é com relação ao seu nível de submissão. E na época eu já tinha o pastor Sabá como meu discipulador, já fazia muito tempo já que ele me discipulava, mas eu era pastor de uma igreja que eu e a Márcia, junto com alguns outros irmãos, nós tínhamos fundado. Então eu era a última palavra na igreja, ainda que eu me submetia, tinha discipulado semanal com o Sabá, e todas as orientações dele eu procurava seguir à risca, e às vezes até enfrentava um pouco de resistência de algumas pessoas que falavam: mas não precisa também ser tão radical assim, fazer tudo assim, tá? Eu falei: cara, eu decidi isso, eu não quero inventar roda, e ali foi. Mas o que Deus estava falando comigo era exatamente a decisão que nós viemos a tomar. E era algo muito particular, tá? Não é algo que, tanto que muitas igrejas me procuraram querendo fazer a mesma coisa. Eu falei: não me imite, porque Deus falou comigo a esse respeito, não falou com você, que foi de tomar a decisão de deixar de ser igreja Plenitude em Cristo e ser igreja Paz Church, ou igreja da paz na época. E nesse tempo o próprio pastor Sabá chegou para mim e falou: Gumer, quando eu falei isso para ele falou: cara, para mim não vai mudar nada, eu vou continuar te discipulando do mesmo jeito, porque eu não vejo essa barreira, porque você é de uma outra igreja, então eu trato um pouco diferente. Ele falou: para mim eu não tenho essa barreira. Eu fiquei muito feliz com o que ele estava me dizendo, eu fiquei muito feliz mesmo. Falei: puxa, que legal, mas a questão não é aquilo que você faz, é uma questão que Deus está falando comigo. Eu quero abrir mão de tudo, abrir mão da liderança, abrir mão de ser a última palavra, abrir mão de ter o meu nome no topo dessa cadeia de liderança, patrimônio. Eu quero colocar tudo debaixo de uma liderança que eu entendi que foi uma liderança que Deus levantou para a minha vida, porque os meus sonhos precisam ser compatíveis com esse nível de consagração, e foi de fato o que nós fizemos. Então, 2010, nós nos tornamos Paz Church, não mudou nada estruturalmente, porque nós continuamos crendo nas mesmas coisas, continuamos
praticando as mesmas coisas, mas espiritualmente, para mim, mudou muito. E foi pouco tempo depois disso que eu acabei indo para o Japão, fiquei um tempo lá, foi uma experiência assim maravilhosa para nós, para mim, para minha casa, para a igreja japonesa, para Barueri também, e voltamos para cá, mas tudo dentro desse pacote, desse anseio de poder dizer para o Senhor: Senhor, meu coração é totalmente teu, eu não quero ter nenhuma parte de mim, que deseja, aliás, parte de mim que deseja a gente sempre tem, mas que tenha essa liberdade, de definir coisas pensando em mim mesmo, pensando no meu coração, ou pensando na minha reputação, ou pensando no meu nome. Eu quero um coração totalmente teu. E foi isso que eu sinto que foi uma das decisões mais importantes que nós tomamos. Eu sinto que isso é o que permeava muito o coração de Davi. Davi, ele estava disposto a fazer coisas que o tornava até ridículo como rei. Dançar, por exemplo, no retorno da arca, sem as suas vestes reais. Foi inclusive ali ridicularizado pela sua própria esposa. Mas ele estava demonstrando: meu coração é totalmente do Senhor. Então eu digo isso, queridos, aqui para você, porque nós queremos levantar, e é exatamente o que está acontecendo, graças a Deus por isso, levantar líderes que tenham isso como bandeira. E a gente vai falar bem especificamente sobre detalhes nesse sentido, para a gente poder testar o nosso coração, mas eu quero dar aqui um exemplo. Essa semana eu estava numa reunião na empresa, e a gente tem um biólogo lá, que é um cara muito fera na minha área, na nossa área profissional. Então ele costuma dar aula para todos os técnicos, e eu participei dessa aula, e aula de formulação, e uma série de coisas de biologia, de pragas e tudo mais, e ele falou uma coisa tão básica, e que me fez repensar, me fez analisar um pouquinho esse princípio. Ele estava falando sobre o rótulo do produto. Ele falou: está vendo esse rótulo aqui? Para que esse rótulo existisse, essa formulação fosse colocada aqui nesse rótulo, muitas pessoas se dedicaram, estudaram para adquirir conhecimento. O produto foi analisado, foi estudado, foi testado por no mínimo 2 anos antes de ter uma licença para existir, para estar no mercado. Então, quando diz aqui 2 ml por cada 10 litros de água, não é à toa da cabeça de alguém. Tudo isso tem um respaldo. Agora vai alguém lá, um técnico fala: não, tem muita barata aqui, então 2 ml é pouco, acho que eu vou colocar 4 ml. Ele falando sobre isso, ele falou: o que eu quero dizer não é que a gente vai gastar mais produto, o que quer dizer é que a gente vai matar o poder do produto. Porque nesse caso especificamente, não vou entrar na área técnica aqui, mas só para vocês entenderem, é que o 2 ml ia contaminar o inseto, mas o inseto não ia morrer na hora, e especificamente o cupim. E ele iria lá para a colônia onde está a rainha, e lá ele ia contaminar a colônia e matar a rainha. Agora, se eu coloco 4 ml, ele morre no meio do caminho e eu não atinjo o meu objetivo. Ele falou: então não é por acaso que está isso aqui. Só tem uma coisa: seja esperto, atente para o rótulo. Aquilo que está dizendo aqui. Não precisa ficar inventando, não precisa querer dar um desperto e alguém estudou, alguém tem um porquê disso. Então, essa questão de obediência a princípios, de obediência à liderança, sempre tem um porquê. E às vezes esse porquê não está nem no resultado da coisa, às vezes o porquê está ligado muito ao nosso coração. Que Deus muitas vezes quer tratar coisas no nosso coração. Então, a obediência, quando não quebra princípios bíblicos, ela sempre é uma bênção na nossa vida. Obviamente, quando quebra princípios bíblicos, nós a rejeitamos, mas quando não quebra princípios bíblicos, sempre é uma bênção na nossa vida. E não só o obedecer, olha o que Isaías 1,19 fala: se quiserdes e me ouvirdes, em outra versão, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Então aqui Deus está falando não só o que eu faço, mas é o porquê eu faço e como eu faço. Deus está falando muito sobre coração. Se quiserdes e obedecerdes. Então não pode ser aquele tipo de obediência
que a gente já usou muito esse exemplo, que a pastora Rebeca usa bastante, do Joãozinho, desobediente na classe, na sala de aula, e a professora falava para ele: Joãozinho, senta, e ele ficava em pé. Joãozinho, senta, ele ficava em pé. Até que ela ameaçou o Joãozinho: Joãozinho, se você não sentar, você vai ser disciplinado. E ele falou: tá bom. Ele sentou, ele disse para a professora: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Então não é só obedecer, é se quiserdes e me obedecerdes. Se quiserdes, é o que Jesus diz: comereis o melhor dessa terra. Então, a conclusão para esse primeiro princípio aqui é que nós precisamos atentar para os detalhes e as orientações que nos são passadas. É por isso que nós temos um Tadel. O Tadel é um momento onde a gente passa orientações, passa o coração o coração da igreja, o coração da liderança, porque o Tadel é uma reunião extremamente importante, e uma das razões é porque aqui no Tadel, nós procuramos como pastores, aqui transmitir para vocês o nosso coração, entende? Então é uma reunião super importante. Então estar no Tadel já é um princípio muito importante de alguém que é obediente, de alguém que está. Óbvio que existem exceções de trabalho, de férias e de coisas, então nós não estamos aqui para apontar o dedo, mas essa questão de quiserdes e obedecerdes, sabe, de pagar um preço, de falar: eu estou disposto a isso. Então orientações como, por exemplo, o princípio do discipulado, nós temos falado já há tantos anos a esse respeito, mas nunca é demais. Sobre o discipulado, não tem outra forma, irmãos, biblicamente falando, de levantar líderes, e líderes que frutificam, e frutos permanentes, não só aquilo que ele faz, mas aquilo que ele é, a não ser o discipulado. E eu vou mais longe nisso, porque se nós olharmos a história da igreja no mundo todo, nós vamos ver muitas vezes grandes líderes que se levantaram baseado no carisma, e as pessoas, elas vão atrás de gente que tem carisma. É muito comum isso. Se um cara carismático se levantar, fala bem, prega bem, ora, e coisas acontecem, ele vai ter muitos seguidores. Ele vai ter muita gente que vai atrás dele, ele vai ter muita gente que vai submeter a ele. Então, só que se essa pessoa, ela não passou antes, ou não continua passando por um processo de discipulado, um processo de alguém para quem ela presta contas, de alguém que aponte o dedo para ela e fala: cara, você está excedendo, cara, esse caminho que você pegou vai dar ruim. Presta contas da família, presta contas da vida pessoal, da vida moral, a gente já sabe onde isso vai chegar. Então o carisma não sustenta um ministério. Então é algo que nós precisamos ter isso muito claro. E também, então, a partir disso, nós entendemos que não tem uma outra forma de nós levantarmos líderes de fato e de verdade, se não for através de um discipulado profundo. Se não for através de estar junto, de ensinar os princípios, e sempre lembrando, nós ensinamos as pessoas a serem discípulos de Jesus, porque nós queremos imitar Jesus. Então a gente ensina isso. Então a gente não tem como se cansar disso, porque é um princípio bíblico. Então nós, como Past Church, nós decidimos viver esse princípio. Então quando a gente se submeteu a Past Church, nós nos submetemos a isso e entendemos que o discipulado é o coração do Life. Então a gente não vai levantar líder baseado no carisma, a gente não vai levantar líder baseado no histórico teológico da pessoa, porque ela tem grandes conhecimentos. Tudo isso são coisas importantes, mas coisas que a gente adquire. Mas o caráter, essa prestação de contas, esse coração quebrantado, esse coração obediente. Olha, coloca Saul na balança e Davi do outro lado. Davi era um pastorzinho de ovelhas, sem nenhuma experiência, sem nenhum carisma, porque Saul era o cara, dos ombros para cima é o que se destacava, mas Deus rejeitou Saul, e foi lá buscar Davi, e tirou Davi de trás das malhadas, por causa desse coração. Então o discipulado nos ajuda a ter esse coração, é um princípio que nós temos falado a esse respeito. Então dentro desse contexto de Life, não adianta
crescer o Life, ter muita gente no Life, mas não ter discípulos, pessoas que estão sendo ali lapidadas, cuidadas, treinadas para serem líderes. Não adianta se não tiver pessoas que vão seguir os nossos passos nesse sentido, naquilo que Paulo diz, naquilo que eu sou imitador de Cristo, me imite. Então nós precisamos ser pessoas que façam isso. Então a gente precisa atentar muito para esse princípio, o princípio do discipulado através do pastoreio. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre isso, sobre a revolução que é o pastoreio, mas a revolução de uma ferramenta que Deus nos deu para pastorear, que é uma ferramenta maravilhosa para o pastoreio. É impressionante os milagres que essa ferramenta faz no que diz respeito ao pastoreio. E todo mundo é mestre no uso dessa ferramenta, eu tenho certeza. E sabe que ferramenta é essa? O nome dela é WhatsApp. WhatsApp. Para mim, essa é uma ferramenta que foi criada para o pastoreio. Porque é impressionante. E eu vou falar, e o que eu estou falando aqui é com conhecimento de causa, como líder de Life. Às vezes tem irmão que faz... Esses dias eu tive uma experiência muito legal, que tinha um trio de irmãos, que eles não estavam vindo no Life já há um tempo, por motivos assim plausíveis, de trabalho e tudo mais, tudo certo. Mas eu estava falhando um pouco no pastoreio com eles, de me reunir, até por conta de agenda. Aí aconteceu um fato muito interessante. Naquela semana, eu falei, faz algumas semanas que eles não vêm, eu estou falhando, eu preciso mandar uma mensagem, não para cobrar, não é aquele tipo de mensagem, você sumiu do Life, hein? Isso, não usa dessa forma, isso é cobrança, não, é mostrar interesse pela pessoa. Então eu mandei mensagem, cara, como que você está? Estou aqui orando por você, decidi te mandar uma mensagem para saber como você está e tá. Isso é uma mensagem de pastoreio. E eu fiz isso com 1, fiz isso com 2 e fiz isso com 3, no mesmo dia. Aí os 3 me responderam, pastor, tá, que bênção, que você me mandou mensagem, tá, estou correndo bastante, mas essa semana eu vou no Life, e os 3 foram. E foi muito interessante que eles acabaram descobrindo que eu mandei mensagem para os 3, e não era esse o meu propósito, porque aí um chegou no Life, então, o pastor mandou uma mensagem para mim lá e tal, eu fiquei constrangido, dei um jeito de sair mais cedo do trabalho e vim. Aí o outro, ele mandou para você? O outro, ele mandou para você? Quer dizer, os 3 se entregaram. E aí um outro que estava lá falou, você não mandou para mim. Eu falei, que você está sendo bastante fiel, por isso senão você tinha recebido também. Mas óbvio que o pastoreio não é só para isso, mas é um exemplo de como o WhatsApp faz milagre. Essa semana, de novo, uma outra pessoa, e estava lá, eu mandei a mensagem, acabei de mandar a mensagem, não deu 5 segundos, ele já mandou um texto, como eu estou precisando de ajuda, então, olha para mim nisso, e ali já abriu o coração, eu já mandei outra mensagem, ele mandou de novo, mandei outra mensagem, e já fiz um pastoreio com ele, no WhatsApp. Então, irmãos, é uma ferramenta fabulosa que Deus nos deu. O grande problema é que essa ferramenta, ela eu não sei qual que seria a palavra, super utilizada, over utilizada por outras coisas. Então, grupo disso, grupo daquilo outro, grupo do condomínio, grupo do desapego, da não sei das quantas, e não sei o que, e bababá, e tá, e lá, e você recebe esse monte de mensagem, e você acaba não valorizando mandar uma mensagem para a pessoa, ou às vezes até a mensagem que alguém mandou fica no meio de tudo isso, mas com certeza, uma mensagem de pastoreio, de alguém que tem um coração de bom pastor, vai cair no WhatsApp, a pessoa vai pegar aquela mensagem e vai fazer diferença na vida dela. Um detalhe também de experiência que eu tenho tido, eu estou contando as minhas experiências, mas eu sei que vocês têm muitas experiências nesse sentido, mas um caso específico que eu fiquei mandando mensagem 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano depois. 1 ano depois. A pessoa veio assim, constrangida, me pedir perdão, falou, eu vi todas as mensagens que você me mandou, mas eu estava tão constrangido, obrigado que você não desistiu. 1 ano depois, a pessoa voltou e está firme. Então, irmãos, está aí uma ferramenta, assim, poderosa, para nós praticarmos esse princípio, pastoreio. Então, para ser bem-sucedido, atenta
para essa orientação. Uma outra orientação é o acompanhamento inicial, né? Já falamos bastante sobre isso e vamos continuar falando, mas o acompanhamento inicial é o básico para nós levarmos as pessoas pelo trilho da palavra, para ter experiência com a palavra. Depois vem a classe nova criatura, que nós temos feito um esforço tremendo. O pastor Eibe gastou horas e horas e horas para gravar, irmãos que gastaram horas e horas e horas para editar, para fazer a coisa o melhor possível para chegar à nossa mão. Então, quer ter um coração totalmente do Senhor? Honra isso, honra isso. Honra. Alguém que, sabe, entregou ali o coração, entregou a vida, e não é qualquer pessoa, né? É nosso líder, alguém que Deus deu uma unção, uma graça especial. Então, se nós atentarmos para isso, irmãos, nós vamos receber a força do Senhor, porque os olhos do Senhor passam pela nossa igreja, buscando aqueles cujo coração é totalmente dele, buscando para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. E aí eu posso continuar aqui, os expresso 1, expresso 2, né, de a gente incentivar, da gente participar, incentivar as pessoas. E o expresso você precisa participar uma vez só, mas incentivar as pessoas, inspirar as pessoas a fazerem isso. Então são vários e vários e vários detalhes que eu poderia dar, mas que a gente sempre dá e que não pode passar desapercebido. Aquele que quer ser fortalecido pelo Senhor precisa ter esse coração obediente. Então, quando eu falo de obediência, não é que alguém vai chegar para você e dizer o tipo de calça que você tem que vestir, né, o tipo de camiseta que você deve andar, o tipo de corte de cabelo que você deve ter, o carro, se você vai comprar ou não vai comprar, a casa, se você vai financiar ou não vai financiar. Não é esse tipo de coisa, não é esse tipo de orientação. São orientações, assim, simples e ao mesmo tempo profundas, para nos ajudar, para nos proteger nessa tarefa. Amém? Então esse é o primeiro princípio aqui, né? A primeira, que eu chamei aqui de, primeira característica de um coração que é totalmente dele. E eu vou até fazer abrir um parênteses aqui sobre isso, que são experiências que eu já passei na minha vida. Você sabia que se a pessoa tiver um coração obediente, até quando ela está debaixo de líder ruim, porque existem, aqui em Barueri não existe, graças a Deus, na Past Church não existe, se existir você me fala que eu vou ter uma conversa séria, mas nós não temos líder ruim, mas mesmo que tivesse, eu garanto para você, e eu estou falando com experiência própria, que eu já passei por situações que eu não posso nem contar para você, mas situações profundas nesse sentido, de quase cair, por exemplo, em heresia, por acreditar e obedecer um líder. Mas até nisso, quando a gente tem esse coração, Deus nos protege. É ou não é, Júnior? O Júnior sabe do que eu estou falando. Já passamos por situações, mas Deus protege. Se a gente não tiver um coração rebelde, mas um coração obediente, até nesse extremo, Deus protege o nosso coração, e Deus protege a nossa vida. Ele faz um redemoinho, um cataclismo, uma reviravolta para proteger aqueles que têm um coração assim. Então não tenha medo desse princípio da obediência, tenha medo contrário, da rebeldia, da desobediência. E a rebeldia é muito extrema, mas a desobediência sutil, né? O líder pediu para fazer assim, mas eu entendi que é melhor é fazer assado. Cuidado, é bem sutil, mas cuidado. A segunda, então, característica de um coração totalmente dele, obviamente não podia ser diferente, é um coração cheio de amor, ou a disposição de amar. É interessante quando Pedro pecou, e Jesus foi abordá-lo, não é por acaso que a checagem que Jesus foi fazer com Pedro, não foi outra senão essa pergunta: você me ama? Isso é muito indicativo, irmãos, de que mesmo que nós venhamos a falhar, mesmo que a gente pise na bola, mesmo que a gente faça errado,
A característica que Jesus vai buscar de nós é essa: você me ama? Nós temos esse texto onde Jesus não só quis ouvir de Pedro, porque às vezes a gente foca muito na questão de que Pedro pecou 3 vezes, então ele tinha que confessar 3 vezes que ele amava Jesus. Ok, não é errado, é certo, mas Jesus ele pediu muito mais do que isso. Jesus não estava interessado só numa declaração emocionada, né, naquele momento, porque Jesus criou o clima, né? Pensa o clima que Jesus criou, né? Primeiro ressuscitou, já foi um negócio assim extraordinário, deixou Pedro lá de cara no chão, constrangido. Depois os caras vão pescar, Jesus vem lá, faz uma fogueira, faz um peixinho, só faltava colocar uma música, né, por trás lá, aquele clima, né, foi lá, mandou jogar a rede, trouxe os peixes, chega lá aquele peixinho assado, a presença gloriosa de Jesus, Pedro já veio lá, então é óbvio que ele ia fazer uma declaração emocionada: ai Senhor, como eu te amo. É como a gente faz, né? A gente participa de evento que a gente chora e tá: Senhor, eu te amo, entrego a minha vida pelo Senhor, e estou disposto a qualquer coisa. Não era isso que Jesus queria extrair dele, ainda que a palavra e a declaração, elas têm muito valor diante de Deus. Eu não quero menosprezar isso, tem muito valor, mas Jesus estava pedindo para ele uma prova de amor. Vamos no texto, para a gente entender isso, lá em João capítulo 21, versículo 15 a 17, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí lá vem, então Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, obviamente, Jesus não estava satisfeito com uma declaração emocionada. Ele não estava interessado em palavras vazias, mas em ações práticas. E qual que é a ação prática de alguém que ama Jesus? Segundo ele mesmo definiu, aqui não é a minha teologia, não é aquilo que eu acho. Esse texto não dá nem margem para a gente ficar interpretando. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que... Não, irmãos, é cuidar das pessoas. É cuidar das pessoas. É pastorear as pessoas. É amar as pessoas. É edificar as pessoas. É ir atrás das pessoas. É pagar um preço pela edificação, pela salvação das pessoas. É ter um genuíno interesse por pessoas. Não tem como interpretar de outro jeito. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está falando. E graças a Deus, Pedro, obviamente, ele mostrou isso na prática, né? Não com palavras, mas mostrou com ações, o cuidado que ele tinha com as pessoas. E é isso que Jesus está esperando de nós. Então, o coração cheio de amor é o coração que Deus está buscando. Mais uma vez, olhando para Davi, por que Deus levantou Davi para ser o pastor de Israel? Porque Davi ele não foi só rei. O rei ali era um título, mas o que estava por trás daquilo era o cuidado que ele ia ter com aquela nação que Deus amava. E era uma nação rebelde. Era uma nação que a gente sabe, você olha na Bíblia, você vê tantas vezes como era uma nação obstinada e rebelde que se voltava contra Deus, mas Deus amava. Deus amava essa nação. E ele precisava de alguém que ele pudesse confiar o cuidado dessa nação, que por acaso teria o título de rei. Mas o que Deus estava procurando não era essa característica, alguém que quisesse reinar, alguém que quisesse ter um título, mas alguém que de fato estava disposto a amar aquelas pessoas, a amar aquela nação. E Deus encontrou Davi, mas encontrou onde? Lá no campo, cuidando de ovelhinhas, fazendo um trabalho que ninguém queria fazer, arriscando a vida dele. Quando Davi fala que ele matou um leão e um urso, não era só discurso. Ele sabia que ele poderia não voltar vivo dessa empreitada de enfrentar um leão e um urso, mas esse coração de pastor que ele tinha,
o fez a se arriscar por isso. Quando Deus viu isso, Ele falou, é esse cara que eu vou fortalecer. De onde veio a força de Davi para derrotar o gigante Golias? Não veio da funda nem do seu braço, mas porque Deus encontrou Davi. Viu que ele tinha um coração totalmente dele. Deus o fortaleceu. Ele foi fortalecido pelo Senhor. Mas ele tinha esse coração de amor pelas pessoas, de amor pela nação de Israel. Quando ele viu aquele incircunciso humilhando Israel, humilhando a nação, escarnecendo do nome de Deus, esse amor brotou, e aí a força de Deus veio junto. Então Deus está procurando, e eu sei que Deus tem encontrado você, pessoas que amam a igreja, que amam pastorear, que amam aquilo que nós fazemos. Não são pessoas que levantam a voz e o dedo para criticar, mas pelo contrário, para somar, para amar e para inspirar os outros. Esse é o coração que Deus procura. Esse é o coração que Deus está procurando. Uma das pessoas na Bíblia que Deus encontrou, e ele tinha um zelo, e o zelo dele o levava a ter uma ação até contrária a Deus, mas Jesus olhou para aquele cara e falou, eu preciso desse cara no meu time, por causa da dedicação, por causa do empenho, por causa do amor que ele tem por uma causa, ainda que é a causa errada. Foi o apóstolo Paulo. Ele teve um encontro com Jesus, e esse cara amou profundamente a obra de Deus e o cuidado com pessoas. Uma das coisas que me deixam até em crise na vida do apóstolo Paulo, eu confesso que eu falo, esse cara passou dos limites. Quando ele fala lá em Romanos, irmãos, isso é muito forte. Ele fala em Romanos, ele fala, eu desejaria ser amaldiçoado e perder a minha salvação, se Israel fosse salvo com isso. Olha onde o cara chegou. Era mais ou menos, Senhor, se para salvar a nação toda de Israel, eu precisar ir para o inferno, olha que coisa. Ele falou, eu estou pronto para isso. Que coisa louca. Eu falo, meu Deus, eu não... Falar isso por uma nação, mas isso é porque ele tinha esse coração. É obviamente que Deus não ia... O sacrifício para a salvação de Israel foi pago por Jesus, não podia ser pago por ele. Por Paulo, já está pago o preço. Mas olha a disposição desse cara. Então não é à toa que Deus demonstrava força, que era um cara que abalava estruturas malignas, porque ele tinha esse coração. Senhor, nos dá esse coração. Nos dá esse coração apaixonado. Só que um coração apaixonado, irmãos, não por coisas, mas apaixonado por pessoas. Por pessoas. Eu falei recentemente, acho que na reunião dos supervisores, um exemplo muito lindo que eu ouvi de um pastor das Filipinas que enviou uma equipe para a Colômbia para descobrir qual o segredo da igreja do César Castellanos, que é uma igreja grande. Naquela época a igreja estava explodindo e crescendo assim muito, e eles vieram para estudar o método, o que eles fazem. E aí cada um voltou com uma conclusão, acho que é isso, acho que é o G12, é porque eles têm 12 discípulos, acho que tem isso, tem aquilo outro. O pastor falou, cara, eles podiam usar um método que fosse, que iria dar certo. Sabe por quê? Porque eu nunca vi na minha vida um lugar com pessoas tão apaixonadas em ganhar almas e cuidar delas. Nunca vi. Ele conta, esse pastor fala, então esquece o método, podia ser qualquer método. A questão é o coração deles, coração apaixonado por pessoas. E esse é o meu clamor hoje aqui, que o Espírito Santo produza isso na nossa vida, que nós nos voltemos, nos inclinemos para isso, para ter esse coração obediente e para ter esse coração totalmente apaixonado, voltado para cuidar de pessoas, para amar pessoas, para servir pessoas, para imitar Jesus. Porque se nós amamos a Jesus, é natural que nós vamos imitar aquilo que Ele faz. E Ele cuidou muito bem de pessoas. Ele dizia, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então isso é que deve ocupar o nosso coração. E por último,
Aqui a última característica desses homens que vão receber essa força sobrenatural do Senhor é um coração humilde. Mateus 5,5, Jesus diz: bem-aventurado os mansos, no original se aplica a humildes, porque herdarão a terra. Então aqui é o contrário do que a mente humana diz. Parece que o arrogante, né, o que é prepotente, o que é o que vai conquistar. Jesus está dizendo, no reino não é assim. No reino não é assim. Aquele que vai ter as suas fronteiras alargadas é humilde. E para colaborar com esse texto, Tiago 4,6 diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então jamais Deus vai derramar força sobre aqueles que têm esse coração, né, que tem qualquer traço de soberba, mas tem um coração humilde, vai ter a força do Senhor. E para ser bem prático aqui, eu não vou me alongar, mas eu queria falar bem rapidinho sobre 3 características de uma pessoa humilde, para a gente poder medir o nosso próprio coração, porque está aqui uma área que nós temos que trabalhar muito na nossa vida. Eu digo isso nós, e eu sou o primeiro a me incluir, porque é mais um DNA que nós recebemos de Adão, contrário da humildade, a soberba, a prepotência. Mas olha, 3 coisas aqui que nos ajudam a manter o coração humilde. Primeira característica do humilde, ele nunca se sente humilhado. O humilde não se sente humilhado. Você já viu ou já sentiu assim? Fui humilhado por tal pessoa. Tal pessoa me humilhou. Bom, se te humilhou, vamos ser bem honesto aqui. Então, se humilhou é o seguinte, é porque pegou a pessoa dessa posição e colocou ela lá no chão. Então, significa que ela não estava na posição que ela tinha que estar. Então, se nós somos humilhados por alguém, se a gente passa por alguma humilhação, a gente devia aplaudir e agradecer a Deus, por Deus usar alguém para nos tirar desse pedestal e nos colocar lá embaixo. Então, se a gente está se sentindo humilhado por alguém, é um sinal. Deus está tratando a soberba. Deus está tratando a soberba. Então, nós precisamos tratar o nosso coração. E é fácil a gente se sentir humilhado. Quando a gente é esquecido, quando a gente não é honrado, quando alguém simplesmente nos ignora, quando alguém expõe a gente, e assim por diante. Vocês sabem aí todas as ações que compõem, né, esse sentimento, ou que starta esse sentimento no nosso coração de se sentir humilhado. Então, o humilde, ele não se sente humilhado. O humilde, ele sempre é aprendiz. Ele é aprendiz. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que eu fiquei bem chocado até. Nós tivemos na nossa conferência, agora no Past Conference, o principal preletor foi o pastor Peter Tanshin. É um chinês que vive nas Filipinas. Quem esteve lá recebeu essa graça, essa unção. A igreja local que ele pastoreia tem mais de 70 mil pessoas. O pastor Eibe estava me contando de um pastor muito renomado aqui no Brasil, que teve a oportunidade de ir na igreja do Peter, e é amigo do pastor Eibe. O pastor Eibe esperou ele voltar, que ele já admira demais o Peter, e falou para o cara, o que você achou da igreja? A igreja dele é boa. Isso palavras desse pastor, que eu não vou citar o nome, que eu não tenho autorização. Aí esse pastor falou, não, Eibe, a igreja dele não é boa. A igreja dele é a melhor igreja que eu já fui. Porque em tudo que você pensar, eles são excelentes. Se você pensar na área de evangelismo, eles são excelentes. Na área de ação social, se pensar na área de esportes, a igreja tem lá uma baita de uma piscina, e treina atletas. Em tudo que você pensar, os caras são bons. Eu perguntei para ele, quantas igrejas o senhor tem? Ele falou, olha, mais de 1000, eu não sei exato o número de igrejas. Só que eu fui, o pastor Eibe me convidou para jantar com ele. Foi eu e a Márcia, ele e a esposa só. O pastor Eibe estava numa outra reunião, falou, Gumer, fica com ele, janta com ele, aproveita para fazer bastante pergunta. Eu nunca tive tanta dificuldade na minha vida para fazer pergunta. Por uma razão, ele não me deixava perguntar nada. E não é porque ele não queria responder, é que ele queria aprender.
Ele ficava me perguntando, mas assim, eu vi que vocês fazem discipulado, como que é o discipulado? O que vocês fazem no discipulado? Essa 1 hora, como que é? E o life, como que... Ele foi fazendo pergunta, uma atrás da outra, não me dava nem tempo de respirar, até que a Márcia tinha saído para ir no banheiro, e quando a Márcia chegou, eu falei, me ajuda, porque eu estou querendo fazer pergunta, ele não deixa, eu estou aqui para perguntar. Eu falei para ele, por favor, deixa eu te fazer pergunta, que eu quero aprender com você. E o Baby já tinha me dito que ele é difícil de você perguntar, porque ele quer aprender, ele vem para cá, ele pergunta tudo. É a característica de alguém humilde. Agora, se é uma pessoa, bom, eu sou pastor, né, da melhor igreja do mundo, 70 mil membros e milhares de igrejas, então, por favor, podem perguntar que eu respondo. Não. Aí, às vezes, a gente, né, é um Zé Mané, né, e se bota na posição de querer ensinar todo mundo. Então, está aqui uma lição. Humilde, ele sempre é aprendiz. Ele vai aprender com todo mundo. Com todo mundo. Não interessa se essa pessoa, teoricamente, está acima ou está abaixo. Tem alguma coisa que você está fazendo que eu preciso aprender. Amém? Essa é a segunda característica. E a terceira característica de uma pessoa humilde é que ela sabe honrar. Ela sabe honrar os outros. Sabe honrar os seus líderes. Sabe honrar os seus companheiros de ministério. Sabe honrar os seus liderados, sabe honrar, e honrar mesmo, sabe, de elogiar, de celebrar as vitórias, de abençoar essa pessoa, sabe, com presente, seja o que for, ela sabe honrar. Isso é uma característica de uma pessoa humilde, Então, esses são aqui os fortalecidos pelo Senhor. E voltando para terminar aqui, 2 Crônicas 16:9, diz, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Você tem coragem de apresentar o seu coração e pedir para o Senhor, Senhor, faz isso em mim. Eis-me aqui, vamos ficar em pé, vamos ter esse tempo de oração aqui, de clamor. Nessas 3 características que eu vou repetir aqui: coração obediente, um coração cheio de amor e um coração humilde. Então comece a orar agora. Comece a orar e pedir isso para o Senhor. Talvez seja até orando, pedindo perdão para o Senhor. Fala, Senhor, perdão, porque eu não tenho demonstrado essas características e talvez por isso que eu estou me sentindo enfraquecido. Mas eu quero ter isso no meu coração. Então, por favor, querido, ora agora. Clama diante do Senhor.
Oh, Senhor, nós oramos e clamamos diante de Ti, Pai. Senhor, nós não somos, ó Deus, capazes nem de sondar o nosso próprio coração. Ó Deus, porque talvez, Senhor, nós seremos superficiais. Senhor, nosso scanner não vai fundo. Mas por isso nós pedimos o que a Tua palavra diz: sonda-me, Senhor. Sonda o nosso coração. Vê se há em nós, ó Pai, algum caminho mau. Vê se há em nós, Pai, Senhor, falta dessas características tão essenciais, Senhor, para pessoas que, Senhor, são cristãs, são discípulos, seguem o Teu nome, sonham, Deus, com o Teu reino. Te peço, Pai, sonda os nossos corações, Senhor, que a Tua luz, a luz da Tua palavra brilhe, Senhor, e nós não queremos, ó Deus, esconder nem reter nada, Pai. O que nós queremos, ó Pai, é viver essa vida, Senhor, nessa terra, de forma que glorifique o Teu nome. Por isso, Senhor, nos dá esse coração obediente, Pai. Nós queremos aproveitar, Senhor, todas as oportunidades, Senhor, para sermos diligentes, ó Deus, obedientes, para sermos, ó Deus, detalhistas, ó Pai, nessas questões, não abrindo mão, Senhor, de nenhum desses detalhes, Pai. Nós Te pedimos isso e oro por cada líder aqui, que nós possamos manifestar, ó Pai, nas nossas atitudes este coração, e não só, ó Deus, fazer, ó Pai, mas querer fazer, como a Tua palavra nos diz: se quiserdes e me ouvirdes. Nós queremos, Pai, nós queremos Te ouvir, nós queremos obedecer, por isso nós inclinamos o nosso coração para isso, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Eu oro sobre isso aqui para a Tua glória. Nos dá esse coração cheio de amor, Pai. Oh, Senhor, permeia, inunda o nosso coração, Deus, com este amor. Senhor, nós queremos, Pai, como a Tua palavra diz, como filhos amados, sermos imitadores de Deus. Nós queremos Te imitar nisso, Senhor. Por isso o Espírito Santo nos dá a graça, Senhor, para manifestar este amor, Senhor, para Te dar essa prova de amor, Senhor, que vai muito além das palavras, mas são as nossas atitudes, Pai. Senhor, são as nossas práticas, Senhor, especialmente, ó Deus, no cuidado com o Teu rebanho, no cuidado com a Tua igreja, Senhor, no zelo, ó Pai, com a Tua obra, Senhor, ó Deus, no amor ao perdido, Senhor, no amor, ó Deus, às ovelhinhas, ó Pai, no amor, ó Deus, aquelas pessoas que estão, ó Deus, talvez se perdendo, ó Pai, ó Deus, mesmo naqueles que estão crescendo, que nós possamos amar, ter paciência, ajudar, ó Deus, cada um a alcançar o seu potencial máximo, Senhor. Ó Deus, essa é a prova que eu sei que o Senhor espera de nós e nos capacita para isso. Senhor, nós Te pedimos também, Pai, nos dá esse coração humilde, nos perdoa, Pai, por tantas vezes, Senhor, onde nós tentamos proteger a nossa reputação, Senhor, onde nós tentamos proteger, ó Deus, a nossa conquista, o nosso território, o nosso nome, Senhor, ó Deus, as nossas ideias, Senhor, a nossa sabedoria, Senhor, as nossas conquistas. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Pai. Nós queremos ter esse coração humilde, quebrantado diante de Ti, Senhor. Nos perdoa, Pai, por isso, Senhor. Ó Deus, e derrama sobre nós, Pai, esta unção. Deus, como pessoas, como igreja, nós queremos viver isso, Pai. Senhor, assim ver, ó Pai, Senhor, o Senhor alargando as nossas tendas, porque, Senhor, é uma promessa Sua, Pai, uma promessa Sua, que o humilde herdaria a terra, Pai. Senhor, nós queremos isso não para nós, Pai, mas nós queremos, Senhor, que todos se salvem e nenhum se perca, porque essa é a Tua vontade, esse é o Teu projeto, e nós vivemos aqui para trabalhar por este projeto. Eu oro por isso, eu oro por cada líder aqui, eu oro por cada life, Senhor, que nós possamos viver, ó Deus, essa unção, Pai, na prática, Senhor, possamos mergulhar nessa unção, Senhor, para que o Teu nome seja honrado, conhecido, Senhor, em todos os lugares, Pai. Eu oro, Senhor, e abençoo a vida dos meus irmãos, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Queridos, nós vamos trabalhar um pouco mais e um pouco melhor o nosso grupo do WhatsApp, o grupo do Tadel. Então, essa ministração aqui, nós vamos compartilhar alguns pontos aqui no grupo do WhatsApp. Com que propósito? O que vocês vão fazer com isso? O nosso pedido para vocês, para cada um, é usar esses pontos
para trabalhar isso na vida pessoal. Por exemplo, é uma coisa que eu particularmente vou fazer. Eu vou pegar esses pontos aqui, pensando em vida pessoal, e vou meditar um pouquinho em tudo isso aqui, e vou conversar com o meu discipulador. Eu tenho um discipulador, então vai ser um assunto discipulado com ele. Falar, olha, nessa área aqui eu acho que eu preciso melhorar, me ajuda, ora por mim, até no nível de prestar contas, de ser transparente. Então, essa é uma das formas que nós vamos trabalhar, no pessoal. Mas também dentro da formação de liderança. Você é supervisor, pastor, você e mesmo líder de life, você tem as suas reuniões, deve ter reuniões de liderança. Então, pega esses pontos durante esse mês, trabalhe em cima disso. Né? Principalmente o segundo ponto, o primeiro ponto que eu falei sobre obediência, pega todos os detalhes de como nós podemos ser obedientes na prática, no que diz respeito às tarefas do life, né? Ao trilho, né? A levar as pessoas a crescer, a discipular, e assim por diante. Então, trabalhar isso dentro dessas reuniões pequenas, para que essa ministração ou essas ministrações do Tadel, elas produzam fruto na nossa vida e fruto permanente, não seja só uma ministração que a gente ouviu lá atrás, né, e aí depois a gente vai ouvir outra, depois vai ouvir outra, que eu queria que a gente extraísse assim, o caldo, né, o sumo dessas ministrações, tá bom? Então nós vamos compartilhar isso no grupo do WhatsApp, para que vocês possam pegar, relembrar disso e trabalhar dessa forma, e assim a gente aprofundar dentro desses princípios tão maravilhosos. Amém? Vocês estão comigo? Então, glória a Deus.